Bom dia! Hoje nós vamos falar de um assunto que tá passando meio que despercebido por aí, na correria que o mundo anda, só que é algo muito importante. Não só importante, é essencial para alguém ter sucesso. E essa chave que a gente vai falar aqui é o nosso hábito de pensar. Que o autor do livro que a gente está trabalhando aqui, que é os 50 Tons para o Sucesso, para quem não estava acompanhando e não sabe, ele chamou de Desenvolva o seu raciocínio. E para falar comigo sobre esse assunto, vou chamar aqui a Denise. Você precisa pedir para entrar. Já te aceitei. Bom Olá, dia! bom dia. Está me vendo? Estou te vendo. Tu olhou com uma cara e disse, eu acho que ela não tá me vendo. Tô sim, dessa vez está tudo certo. Coisa boa. Então hoje, né, Denise, vamos falar sobre o hábito de pensar, sobre desenvolver o nosso raciocínio. E ali no livro, né, ele traz muito ali questões da Bíblia, né? Da Bíblia, da ciência e da nossa vida prática mesmo, né? Como tudo isso se conecta aí. Ele consegue fazer no livro ali essa conexão, né, entre a ciência e a Bíblia. E, na verdade, né, Letícia, tudo tem conexão. Tudo que a Tudo. ciência já descobriu, vem descobrindo, se a gente for ver, já estava lá na Bíblia, né? Uhum. As coisas meio obscuras, meio nas entrelinhas, mas já estava lá. E esse tema aqui não é diferente, né, hoje. Bem, ele traz questões da ciência, questões práticas, né, do dia a dia, e traz ali muitas referências bíblicas a respeito, né? Em todos os capítulos, na verdade, ele traz ali algo que está na Bíblia. E aqui a gente não fala sobre religião. Mas eu sempre digo, né? A Bíblia é como se fosse um manual. É como se fosse, não. É um manual de vida, né? E aqui no assunto que a gente fala, que é esse caminho para o sucesso, basicamente o caminho para o sucesso está lá, como um manual de instruções mesmo na Bíblia. E o legal desse livro é que o autor traz isso conectando aqui com a nossa realidade, né? E ele até fala, né, essa questão da religião ali, que ele não gosta, na verdade, desse assunto religião. E Sim. realmente é uma situação, assim, um assunto bem complexo e só traz discórdia, na verdade, né? Em nenhum Verdade. momento a Bíblia, ela, ou melhor dizendo, né, Jesus, quando ele esteve aqui, em nenhum momento ele falou de religião ou ele instituiu uma religião. Isso são coisas de homens, né? Claro, tem a parte boa e saudável, como tudo aquilo que o homem faz, tem algo que humano que não é tão saudável assim. E não Com só a religião, certeza. isso também em todas as áreas, em todos os setores, quando tem a mão humana, tem sempre os dois lados, né, Letícia? Olha Nossa, só para ressaltar aqui, eu estou entrando aqui pelo perfil das terapeutas no meu próprio Instagram e não está aparecendo a live. Agora tá aqui como o vídeo foi encerrado. Olha que doido. Agora entrou que estou ao vivo. E aí, pode observar que as pessoas não estão recebendo. Eu vou até compartilhar aqui com algumas pessoas. As pessoas não estão recebendo os avisos de live. E eu já vi outras pessoas fazendo live reclamando, por isso que eu vim aqui observar. tá bem estranho, Instagram. na verdade, né? Aham. O Instagram. Não sei.
Que doido isso. o que que acontece. Uhum. E nem entrando no meu perfil, ó, eu estou entrando no meu perfil pelo das terapeutas e não está mostrando a live. Eu não estou conseguindo entrar na live. Olha que doideira. Não É, estou conseguindo nem entrar na live. Como. quando você entra, eu tenho que ir lá no teu perfil e daí entra, porque ele não envia para mim que você está ouvindo. Tá Ele bem? não está enviando. Eu vou compartilhar aqui com algumas pessoas, porque as pessoas precisam desse assunto. Será que é porque Precisamos compartilhar este assunto com as pessoas, porque ele é muito importante. Todo mundo está vivendo muito aí no automático. E esse automático, que parece inofensivo, né, Denise? Não é nada inofensivo. e já pegando esse gancho aí que você falou do automático, né? Me responde aí por que que as pessoas têm dificuldades para pensar, para analisar a própria vida, sair desse automático, né? Elas preferem viver no automático. Na verdade, o que que acontece? Hoje em dia, esse automático meio que virou normal. E as pessoas não estão se dando conta. É aquilo que às vezes a gente tem que falar o óbvio, né? Porque o que que acontece? O mundo, em geral, está muito imediatista, porque as coisas se tornaram muito fáceis. Tá tudo na palma da mão, né? Literalmente. E aí, o que que acontece? As pessoas estão acostumadas com tudo muito rápido. E aí, elas querem fazer tudo muito rápido também. Existe até uma pesquisa de que nós hoje recebemos o mesmo número de informações em 72 horas que os nossos avós recebiam em 3 meses. Tem noção do que é isso? E aí que esse automático tá acelerado também. E a gente acaba que não para pensar, não para olhar para a própria vida. E aí, não, ali a pergunta é por que que as pessoas, né, estão com essa dificuldade de parar e olhar para a própria vida e analisar, preferindo viver no automático. Não é nem que estão preferindo, elas estão fazendo sem se dar conta, porque isso virou normal. A gente vive nessa correria, tudo é imediatismo hoje em dia, né? As pessoas não estão conseguindo nem esperar o resultado de algo porque elas desistem antes. Porque as pessoas perderam a noção de que existe um tempo e um processo para as coisas. E aí, o hábito de pensar exige pausa. Ele exige que a gente pare e olhe. E essa pausa muitas vezes dá medo. Porque o que acontece quando tu para e olha para ti? Tu precisa enfrentar algumas coisas. Se colocar diante de ti mesma, às vezes não é tão confortável assim, porque tu precisa cair na realidade, né? Que resultado eu tô tendo hoje? O que eu tô fazendo? Onde eu quero chegar? O que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? Às vezes é mais fácil viver ali no automático e deixando a vida me levar, mesmo que seja doloroso não ter resultado, do que parar e fazer essa análise e querer pagar o preço de fazer o que precisa ser feito para ter esse resultado. E aí acaba que as pessoas continuam ali nesse automático mesmo, né? E as pessoas que vivem nesse automático, o que acontece? Elas acabam não refletindo sobre o que estão vivendo, sobre o que está acontecendo ali na vida delas e vão ali reagindo diante das circunstâncias. E aí eu digo, muitas pessoas hoje estão naquele modo sobrevivência. O que seria esse modo sobrevivência? É reagindo diante das coisas e não vivendo e agindo diante das coisas. Isso tem uma grande diferença. As pessoas, principalmente, o que a gente fala muito aqui, né, sobre bloqueios emocionais, travas, as pessoas, quando elas estão nesse lugar, elas só conseguem reagir. É meio que fosse assim, ó, eu tô aqui parada, não tá acontecendo nada. Aí aparece um incêndio, aí eu vou fugir do incêndio. Mas se não acontecer nada, eu continuo ali parada. Eu estou só reagindo
a coisas que me acontecerem. Agir requer desenvolver esse raciocínio, esse hábito de pensar, fazer essa pausa e olhar para a nossa vida. E é algo que as pessoas não estão realmente conseguindo fazer. Por isso que eu digo assim, ó, eu sempre falo, né? Todos os pontos que a gente já trouxe aqui são muito importantes, mas eu conseguiria dizer que de todos que a gente trabalhou, esse é o mais importante. Porque sem esse hábito de parar, de pensar, de fazer pausa, de analisar as coisas, de raciocinar, eu acho que nenhum dos outros vai ser levado adiante, né, Denise? Sim. É como se a gente tivesse ali dirigindo no escuro sem os faróis ligados. Tá todo mundo meio assim. Sabe que até eu puxo um gancho aqui para falar algo que acontece muito. Quando as pessoas entram ali num processo de desbloqueio emocional, tem uma fase do processo que dá uma impressão ali de que, nossa, mas parece que eu tô pior do que antes. Por que será que isso acontece? Basicamente, a pessoa estava nesse automático, como se ela tivesse ali anestesiada. Quando ela mexe com tudo isso, para e precisa olhar para essas dores, ela sente muito mais forte, porque ela precisa encarar. E aí dá aquela sensação de, ai, parece que eu tô pior. Não, agora tu tá diante da tua realidade, enfrentando isso para resolver. E o desenvolver esse raciocínio vai fazer essa... Pode ser até que vá doer, né? Provavelmente vai doer. Porque, às vezes, por algo muito simples ali que a gente tá no automático, tá impedindo que a gente tenha o resultado que a gente quer, e às vezes nem é algo tão difícil. E justamente parar, raciocinar e ver, meu Deus, mas era só isso aqui que eu tinha que fazer e eu não tava fazendo? Vai até doer. E tudo isso que a gente falou aqui conecta muito ali, né, com o que o autor explica sobre mediocridade, né? O que seria isso? A pessoa que não raciocina, o que ela faz? Ela fica repetindo aquele mesmo padrão a vida inteira ali. E quando ela fica repetindo ali esse mesmo padrão, surge uma questão bem importante aqui, né, Denise? Que é o que o autor conecta ali que a gente falou. Se pensar é tão essencial assim, por que então que lá na Bíblia, por que a Bíblia em si, né, valoriza tanto essa questão do raciocínio, de analisar as coisas e a sabedoria? Porque é falado muito isso em vários pontos da Bíblia, né? Travou aí também? Tá normal para mim. Agora voltou. Voltou? Só benção dessa internet aí. Você pode repetir a pergunta? Porque Quer que eu repita? cortou. Cortou a pergunta? Achei que estava vindo. Se essas questões todas que a gente falou aqui, né? Se pensar é algo tão essencial, a gente puxa um gancho aqui. Por que na Bíblia, por que a Bíblia em si, ela valoriza tanto essa questão do raciocínio, de fazer essa análise e a sabedoria em si, né? Sim. Só antes de responder, enquanto você estava falando ali no início, você falou do imediatismo e de não ter paciência para esperar. Essa semana aconteceu aconteceu não, né? Uma pessoa fez um comentário comigo e é justamente isso que você falou. Eu não vou falar assim exatamente o que é, porque provavelmente ela vai assistir a live. Mas assim, essa pessoa começou vamos dizer, um pequeno negócio. Para vender algo. E ela tentou por 2 vezes fazer a venda. Em uma das vezes ela até conseguiu vender. A outra não. Mas daí ela desistiu. Ela falou assim, não vende nada mesmo, não vou continuar. Mas você entende? Foi uma semana de tentativa e já desistiu. Nossa, E assim são as pessoas.
Se a gente fosse olhar lá atrás, né, Letícia, e a gente não precisa ir tão longe, mas há 20 anos atrás, quantos anos uma empresa ficava ali tentando, até que ela dava certo? Nossa, até hoje ainda é assim, né? Não digo nem de dar certo, mas de começar a realmente ter ali um retorno, né? Existe um tempo. Aí, em uma semana, você não tem base para nada, para já desistir. Com As pessoas certeza. desistem muito rápido, né? Meu Oi, Deus. Dai. Oi, meninas. Meninas Ai, chegando. tudo bem com vocês? Mas daí aqui, respondendo essa questão, né, que ele traz no livro aqui, essa conexão que ele faz com a Bíblia, né? O que é importante a gente entender? Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Isso, ele mesmo está falando na Bíblia isso, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se Deus é amor, nós somos a semelhança dele, temos essa capacidade também de ter amor, né? De sentir. E, obviamente, que Deus também é um ser pensante, que raciocina e, principalmente, criador. Porque Deus é o criador de todas as coisas. E se nós somos semelhantes a Ele, óbvio que Ele nos fez com essa capacidade de pensar, de raciocinar e de criar também. E é incrível porque eu não preciso nem acreditar nele para mim ter essas capacidades. Porque se a gente for olhar tanto para a história antiga quanto para a história atual, quantos ateus criaram coisas incríveis para a humanidade? Então, nós temos sim essa capacidade, né? Está em nós e independe de Deus na nossa vida. Esse pensar, esse criar e esse raciocinar. Ou seja, as pessoas que têm fé, elas precisam entender que a fé ela não é cega. E é incrível, Letícia, porque aqui a gente pode até, não falando, mas já falando de religião, o que eu percebo muito, pessoas que estão de muita fé, elas acabam negligenciando esse outro lado, do pensar, do raciocinar e criar. E do agir, né? Agir principalmente, e ficam somente na fé. Só que precisa ter essa combinação. As duas coisas precisam andar juntas, Com né? certeza. Inclusive, ele traz aqui no livro alguns exemplos de homens, né, que têm os seus feitos registrados na Bíblia, tão importante que foram, e esses homens questionaram a Deus. Ou seja, eles raciocinaram, eles pensaram e questionaram o próprio Deus. Ele traz aqui de Gideão, que pediu sinais para Deus, se era para ele fazer o que era, né, o que Deus tinha mandado, se era real aquilo, era para mandar sinais para ele. Ele traz também o exemplo de Moisés, que argumentou sobre a sua incapacidade, né? Que quando Deus mandou ele voltar lá para o seu povo, para guiar o seu povo, ele falou, mas Deus, eu não sei nem falar direito. Ou seja, ele argumentou com Deus. E traz também a história de Abacuque, que questionou a justiça divina. E a Bíblia mostra ali que em nenhum momento Deus repreendeu esses homens por terem questionado ele. Pelo contrário, Deus fez nesse diálogo aí uma forma para que esses homens amadurecessem na Com fé. certeza. A questão de Moisés, que eu acredito que é a mais conhecida, né? Quando ele questionou, mas Senhor, eu não sei falar, como que eu vou lá falar para o povo? Eu tenho a língua enrolada. Não sei se Moisés era gago, era fanho, algum problema ele tinha na fala, né? E daí Deus responde, mas eu vou estar contigo.
E isso aqui é um exemplo muito claro do quanto nós precisamos ter a nossa fé ligada ao nosso fazer, ao nosso agir, porque nós somos sim limitados. E tem coisas que a gente não se vê capacitado para fazer. Aí entra a fé. Porque eu sou limitada, mas o Deus que eu creio não é limitado. Então eu uno a minha fé nesse Deus ilimitado e vou fazendo aquilo que cabe a mim fazer. E Deus vai agir de forma que a gente não sabe como, a gente não imagina, mas Ele age para que aquilo que eu não posso fazer, mas acaba acontecendo. Com certeza. Que não é ficar sentada esperando. É aquilo Né? que eu sempre falo, né? Deus faz tudo menos a nossa O parte. movimento, é o movimento. Aí ele traz Precisa. uma frase aqui no livro que eu achei bem forte, bem profunda. Ele fala assim, ó: a fé sem raciocínio vira fanatismo. Uhum. Aquilo que eu falei antes. Pessoas que têm muita fé, elas ficam presas só na fé. E o Elas ficam fanatismo cega, né? esperando o milagre acontecer. O fogo cair do céu, a terra se abrir, não sei. Mas ficam paralisadas, né? Então ele fala aqui, a fé sem raciocínio vira fanatismo, mas o raciocínio sem fé vira arrogância. E isso é muito real, porque você pode ver uma pessoa que só fala de si, eu fiz, eu consegui, eu conquistei, eu, é muito arrogante. Com Agora a certeza. pessoa que fala, Deus permitiu que eu conseguisse, Deus me abençoou e eu, né, fiz, consegui tal coisa. Como isso traz leveza para quem está ouvindo, né? Uhum. Aquela arrogância Tira o do ego. eu, né? Então é muito forte essa fala dele aqui no livro. E daí tem a questão, né, Letícia, do hábito da gente pensar, raciocinar e o hábito da preocupação. E daí eu queria que você trouxesse um pouco essa diferença aí. Como que funciona essa diferenciação? Na verdade, é como se a gente direcionasse o nosso gasto de energia para o lado certo ou para o lado errado, né? Porque quando a gente gasta nossa energia com a preocupação, o que, que acontece? A gente está gastando a energia ali sem direção, em algo que não vai dar em nada, e isso também nos paralisa. Quando a gente resolve usar o raciocínio, o que, que ele faz? A gente começa a movimentar as coisas com uma intenção. A gente começa a se movimentar também. Muito diferente lá de quando a gente está preso na preocupação. Então, basicamente, a diferença é que a preocupação, ela paralisa e ela não nos leva a lugar nenhum. Isso é fato. O nome já diz, né? Pré-ocupação. A gente está se preocupando por algo que muitas vezes nem vai acontecer. Na maioria das vezes. E o raciocínio, não. O raciocínio, ele mobiliza a gente para fazer algo, para buscar algo. E ele faz essa nossa energia entrar em movimento mesmo, né? E aí até tem uma frase lá em Mateus que fala que Jesus mesmo disse, né? Quem de vocês, por se preocupar, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Na verdade, o que a gente faz quando está ali se preocupando? A gente está perdendo tempo. E aí o pensamento, esse raciocínio ali, quando ele vem estruturado ali da fé, ele transforma, né? Dúvida em clareza. E as coisas começam a acontecer de fato. Porque se a gente ficar ali parado
na dúvida, na preocupação, a gente nunca vai sair do lugar. E, infelizmente, a preocupação é algo que limita muito as pessoas hoje. Então, e se acontecer tal coisa? Mas e se não acontecer? E aí veio o raciocínio, e se não for bem assim? E se eu tentar tal coisa? E se eu fizer desse jeito? Eu sempre digo, né? O nosso cérebro é a gente que comanda. E aí tem pessoas que dizem, não, mas é difícil comandar. Sim e não. Tu escolhe. Porque quando eu digo, por exemplo, eu não consigo, eu tô preocupada, eu não sei, é como se tu desse um comando pro teu cérebro para ele parar ali. Ponto. Vai dormir, vai descansar. Agora, quando eu raciocino e eu começo a me fazer perguntas, tá, mas espera aí, como eu poderia resolver isso aqui? E ali na preocupação tem algo, né, que acontece muito, que é mais ou menos assim. Tu estiver ali preocupada com algo, sofrendo por algo, mas e se tu te perguntar, tá, mas para isso aqui é real? Porque assim, ó, se é algo que já aconteceu e tu tá sofrendo, não é real. Tu tá perdendo tempo. Se é algo que ainda nem aconteceu, tu nem sabe se vai realmente acontecer, não está acontecendo hoje, também não é real. E tu está perdendo tempo. Agora, eu olho para o hoje, estou preocupada com isso aqui. Isso está acontecendo? Está, ok. O que eu vou fazer para resolver? Ponto. A gente complica as coisas, na verdade, né? E quando a gente escolhe desenvolver o raciocínio, a gente começa a ter essa visão e sim, começa inclusive a conseguir comandar o nosso cérebro de uma forma diferente, fazendo ele realmente agir, olhar para a solução, buscar alternativas. E às vezes, a gente fazendo isso, a resposta não vai vir ali na hora. A maioria das vezes não vai vir, mas ela vai vir de alguma forma. Porque quando a gente para ali, pode ver, se uma pessoa está ali paralisada na preocupação, ela chega a ficar, até o corpo dela descansa, porque o cérebro está entendendo que ela não precisa fazer nada. Agora, quer ver? Tu começa a pensar, o que eu vou fazer? Ó, tu já meio que, até teu ombro se mexe, o que eu vou fazer aqui? O teu corpo se expressa para movimento. São coisas que a gente não se dá muito conta, mas é muito real. Sim. E o que acontece, né? O que isso que eu falei aqui mostra? O pensar é um hábito ativo. É um hábito que ativa as coisas, os acontecimentos, né? Do contrário, ali, se a gente fica no hábito de só se preocupar, de só reagir, nada vai acontecer, nada vai mudar e a gente vai ficar naquele ciclo que a gente falou lá no início, né? No automático, que é um automático muito ruim. Inclusive, a gente pode desenvolver um automático diferente. O automático de olhar para a solução, de agir. A gente pode mudar esse automático. Só que dá mais trabalho, né? Sim. E aí, Denise, como é que a gente pode, como é que alguém pode começar a desenvolver aí esse hábito de pensar, mesmo em meio a essa rotina aí tão corrida que a gente sabe que a maioria das pessoas vive hoje, né? Nessa correria, nesse imediatismo, como é que a gente pode começar a desenvolver esse hábito de pensar, de raciocinar, então? Só antes vou ler aqui o comentário da Alice Cristina, que eu achei bem interessante. Ela colocou: não são pessoas de fé, são somente religiosos. Os de fé com mentalidade de Cristo querem e deixam renovar a mente todos os dias. Não se conformam com o básico, querem mais de tudo, mudança de mente. E é isso, que a Matilde colocou, é isso. E é isso mesmo, né? Porque a própria Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente. Na palavra original, se eu não me engano, é do grego, é metanoia, que é mudança de mente, mudança de mentalidade, né? Porque é óbvio que a gente não nasce sabendo de tudo, sabendo como viver, como fazer, como agir. Mas a gente precisa querer esse desenvolvimento. É igual na escola, você aprende lá a fazer o A, B, C, e quando vê você está desenvolvendo a fórmula de Bhaskara,
E assim é um desenvolvimento contínuo. E por que que a nossa vida, né, tanto emocional, espiritual, profissional e tudo, muitas vezes a gente fica estagnado. É E a um, gente não tá aqui para ficar parado, né? A gente tá aqui para evoluir. é um conformismo das pessoas. E daí, Letícia, quando você muitas vezes decide se desenvolver, decide querer mais da vida, as pessoas ficam desconfiadas, olhando de canto, Assusta, né? se afastam, acham que você Mudou. é tipo assim, o que está acontecendo? Quem que eu penso que é? É muito louco É. isso. Então, realmente é difícil, porque é como se o mundo, né, te puxa para a estagnação, para a paralisação. É muito doido isso, né? É porque é Mas, como a maioria das pessoas está, né? sim. Mas voltando aqui à pergunta sobre como desenvolver esse hábito, né, de pensar, primeiro de tudo é começar pelo simples, pelo básico, né? É aquela questão, eu não vou parar um meio-dia no mês para pensar, para raciocinar e para planejar a minha vida toda. Não, eu vou parar todos os dias 5 ou 10 minutos Isso aí. para pensar sobre aquele dia. No máximo, o dia anterior, o que eu fiz, o que aconteceu, e o que eu posso melhorar nesse dia ou no amanhã. É no máximo sobre esses 3 dias. O ontem, o que eu fiz que eu posso melhorar hoje, o que eu fiz hoje que eu posso melhorar amanhã. Porque não adianta eu querer parar um meio-dia no mês e depois nunca mais. Não Tem que vai. ser sempre, né? É a questão da constância, né? Pouquinho todos os dias. Um pouquinho todos os dias. E Uhum. nesse momento que você para, e esse parar é sem televisão, é sem celular, é É sem estar presente ali, né? você consigo mesma, né? Aí se fazer pelo menos duas perguntas. O que que eu fiz hoje que me aproximou dos meus objetivos? E obviamente você tem que ter um objetivo, e isso é outra coisa que as pessoas muitas vezes vão levando a A vida maioria das pessoas não tem um objetivo. um sonho a conquistar, um objetivo a alcançar, né? Então, se você não tem esse objetivo, pode ser para a semana, pode ser para o mês, pode ser para o ano, e pode ser para a vida, mas tem que ser dividido em partes pequenas, senão você acaba desanimando também. Com certeza. Então, observe, né, responder ali, o que que hoje eu fiz que me aproximou desse objetivo? E o que que eu posso fazer amanhã para me aproximar desse objetivo? São duas perguntas muito simples, muito fáceis, e em 5 minutos você responde. E se Uhum. você fizer isso todos os dias, no final de um ano, o quanto você desenvolveu? E aí, tu falando aí em 10, 5 minutos, eu lembro de uma ferramenta que eu falo para todo mundo usar, que a senhorita, minha mentorada, acho que ainda não está usando, né? Vou aproveitar aqui e puxar ele em público, que é o diário 5 minutos por dia. Vou comprar, A intenção dele meu é Deus, exatamente isso, anota aí. vou comprar hoje à tarde esse livro. Dá jeito. São 5 minutos por dia, literalmente. 3 minutinhos de manhã, 2 minutinhos à noite, porque são 3 perguntinhas que tu responde de manhã e 2 à noite, que vão fazer exatamente isso. Fazer tu estar presente na tua própria vida, analisar ali o que eu quero pro dia de hoje e à noite avaliar o que eu fiz e o que eu posso melhorar para amanhã. E E eu vou daí, te dizer que as minhas mentoradas que verdadeiramente vão lá, compram ele, utilizam, tem muito resultado. Muito resultado mesmo. E eu usei ele faz 2 anos já que eu utilizo ele. Pena que não tá aqui, eu ia mostrar. Tá lá no meu quarto, que eu deixo do lado da cama para não ter desculpa de esquecer de preencher. Que é quando acordo antes de dormir. Mas ele é maravilhoso. É algo muito simples, que é para ser feito todos os dias.
E lá no diário, antes de começar o diário, onde tu preenche todos os dias, ele tem um livro onde tem toda a explicação do porquê disso e o quanto isso transforma a tua vida. E é muito real. E é uma ferramenta muito simples. É basicamente como se fosse fazer essas duas perguntas aí que tu indicou e estar presente na tua vida e entrar nesse movimento de pensar, de raciocinar, que é o que a gente está falando aqui. Porque as pessoas estão nesse automático. Essa ferramenta faz a gente sair do automático. Então, tu parar para pensar o que eu quero para hoje. E no final do dia, o que eu posso melhorar para amanhã? Automático. Outra mentorada minha. Não tá usando ainda. Vamos comprar hoje, Daiana. Bom na jeito, mulherada. Assim, ó, se eu recomendo é porque eu usei, porque quem usou realmente ele dá resultado. Ele é uma ferramenta que eu indico lá dentro da mentoria, que eu digo assim, ó, é uma das principais. Porque ele realmente te traz de volta para te olhar para tua própria vida. Então, meninas, fica aí a dica para quem ainda vai mentorar. E o incrível, sabe qual que é o outro passo que eu anotei aqui para falar? Qual? Justamente escrever. Sobre escrever, fazer, né? Que fazer o questionamento e pôr no papel. Tá aí, ó. Quando a gente coloca no papel, a gente organiza a nossa mente. Com certeza. E ativa o raciocínio, né? Porque o escrever... É muito simples, mas a diferença é enorme. De você só pensar, responder mentalmente e responder no papel mesmo, né? Sim, é comprovado, né? Que quando a gente escreve, a gente movimenta todas as áreas do cérebro, né? Sim, traz muita clareza. E outro ponto também é trocar a reclamação por analisar a situação. Então, em vez de falar, não dá certo, não está dando certo, não está funcionando, o que eu posso mudar? Porque se não está funcionando, certo, né? Se não está funcionando, eu preciso mudar alguma coisa para que funcione. Mas qual que é o nosso hábito? Isso não dá certo, isso não funciona, eu vou desistir. É mais fácil. Fulano também não me ajuda. Tá dando certo, o que eu tenho que fazer de diferente para dar certo? E você vê coisas tão simples que a gente não para esses 5 minutos para pensar, analisar e raciocinar. É aquilo que a gente falou lá no começo. É muito mais fácil ficar no automático. Só que dói, o resultado dói muito mais. O automático vai deixar nós nessa mesma vida a vida toda, né? Não vai nos trazer evolução. Com certeza. E por fim, aqui a constância, né? Que vale muito mais do que a intensidade. É igual a história da pessoa que quer emagrecer. É muito mais fácil você emagrecer 10 quilos durante um ano e manter depois esse peso do que você fazer uma loucura, tomar um remédio doido lá, que você emagrece 10 quilos em 2 meses, só que depois você não consegue manter isso, você vai explodir de novo. Não consegue manter. E aí, Letícia, falando sobre essas questões aí, leva a outro ponto, né? Que quando nós usamos de forma correta esse pensar, até a nossa fé é fortalecida, né? Porque o raciocinar é alinhar o nosso pensamento com o nosso propósito de vida. E quantas vezes, né, a maioria das vezes, a gente vive no automático e nunca para pensar. Porque eu creio que todos nós temos um propósito de estar aqui nesse planeta. A gente não veio todos temos à toa. Então, esse momento de pensar e raciocinar é justamente para alinhar a nossa fé ao nosso propósito de vida também. Né? E daí, qual que é a pergunta que eu te faço? Qual que é o que acontece, na verdade, quando a pessoa não desenvolve esse hábito de pensar? Qual que é o perigo disso para a nossa vida? O fato dela ficar ali nesse automático, o que vai fazer? Ela vai acabar se tornando refém
do que os outros dizem, do que os outros pensam. Porque aí, se eu não paro para pensar, o que é mais fácil? O que tá pronto. Aí, o que as pessoas falarem, o que as pessoas disserem, o que as pessoas pensarem, eu vou pegar como verdade. Por quê? Porque eu não tô parando para pensar, será que isso que essa pessoa falou realmente é assim? Não. Ah, fulano falou tal coisa. É assim. Basicamente é isso que acontece. E a pessoa passa a viver ali, como eu falei lá no início, né? Ao invés de agir diante do que ela quer, ela fica reagindo às circunstâncias. Então, aconteceu alguma coisa muito séria ali, ela vai reagir para apagar aquele incêndio ali de momento. Mas ela não está agindo no sentido de eu vou fazer isso aqui todos os dias para daqui a um ano eu ter tal resultado. Não, ela está reagindo ali diante das dificuldades que aparecem, das urgências, das emergências, ou das pressões de, às vezes, ter que fazer algo porque tem que fazer mesmo, não tem como escapar. Não algo pensado, que ela escolheu, que ela planejou. E o autor fala muito lá, né, sobre a questão de que pessoas pobres, e aqui ele fala pobres em vários sentidos, mas até mesmo no sentido financeiro, que existe uma estatística, né, que pessoas pobres não param um momento do dia para pensar sobre a própria vida. E os ricos têm esse hábito de todos os dias parar ali pela manhã, alguns minutos, para pensar o que ele quer para o dia, o que ele quer para a vida dele, o que ele precisa mudar, ajustar. E aí, sem essa reflexão, né, a pessoa fica ali presa no passado, ansiosa pelo futuro. Tem bastante terapeutas aqui que me incomodam. Eu acredito que a maioria das pessoas que a gente atende tem esse problema. É ansiosas pelo futuro e sofrendo pelo passado, porque justamente estão nesse automático e não conseguem sair dali. É um ciclo que fica girando, girando, girando e não tem fim, né? E aí, o que acontece? Parece que nunca o presente ali vai ter algo que seja possível tu mudar. Porque o agir precisa ser agora. O que passou, a gente não consegue mudar. O que vai vir, a gente consegue mudar se hoje a gente começar a agir. Porque não dá para resolver um problema que vai vir daqui a um mês, se tu sabe que é algo que tu pode evitar. Então, o agir no presente, além de fazer tu mudar essa tua mentalidade mesmo, né? De ficar ali sofrendo muitas vezes por coisas que já passaram, que a gente sempre fala, né? Tem coisas que passaram que dói, ainda dói, vai doer a vida inteira, não tem como apagar. Só que já passou, não está acontecendo hoje. E isso não precisa mais nos paralisar, né? E o ficar, e ali, né, voltando ali à pergunta de o que acontece com a pessoa que não desenvolve esse hábito, é que ela para no tempo, basicamente, né? Ela para no tempo, ela vai ficando ali naquela de deixa a vida me levar, ela vai virar refém de tudo e de todos e nunca vai alcançar o sucesso na vida. É aquela pessoa que quando chegar lá o último dia de vida dela, ela vai olhar para trás e ela vai se arrepender por não ter feito o que ela queria fazer. Isso é algo que eu acho muito forte, porque eu sempre pergunto para as pessoas e trago as pessoas a raciocinarem, a pensar justamente nisso. O que tu tá fazendo hoje na tua vida vai fazer com que quando tu chegar daqui a, sei lá, teus 90, 95 anos, tu olhe para trás e sinta orgulho de ti ou arrependimento? E é uma reflexão que eu até deixo aqui. Porque ficar vivendo nesse automático vai levar para esse arrependimento, com certeza. Não tem como tu ter uma vida diferente fazendo tudo igual. Esse automático faz a gente simplesmente estagnar na vida, né? Mas o bom é que dá para mudar esse automático. A gente é aquilo, o nosso cérebro funciona com tudo que é familiar. Se hoje eu estou no automático, é o que é familiar para mim. Agora se eu mudar o que é familiar para mim,
vai começar a me trazer outros resultados. Agora, como mudar esse familiar para mim? Entrem lá na minha mentoria, que eu ensino. Não, mas falando sério aqui, gente. As pessoas estão... Tem pessoas, para te ter uma ideia, que chegam para mim e aí eu faço algumas perguntas lá, né, para entender qual é a dificuldade da pessoa, o que ela busca. E as pessoas muitas vezes chegam tão perdidas que elas não sabem nem o que elas querem. Elas sabem que elas não querem mais viver do jeito que estão, mas elas não sabem o que elas querem. E isso é muito sério. E o motivo é justamente esse, porque as pessoas estão no automático e não estão parando para raciocinar. E aí, Denise, tem um exercício para nós movimentar esses neurônios aí, né? Sim. Só antes de passar o exercício, essa questão do automático, né, Letícia? Realmente tem situações que a pessoa ela não consegue mesmo sozinha sair disso. E é uma questão que eu venho trazendo bastante, né, nos meus conteúdos e tenho me dedicado e focado os meus atendimentos nesse sentido, porque eu tenho visto o quanto isso paralisa as pessoas. Meu Deus. E é estar reagindo dores do passado. E o passo inicial para tudo isso, para essa mudança, é trazer a consciência. Por isso que eu tenho trazido muito nos conteúdos, se você está passando por isso, se você sente isso, se você age dessa forma, é porque você está reagindo a uma dor que você carrega lá da sua infância. E para isso mudar, é preciso ressignificar os acontecimentos da infância. Não tem outra forma, né? Essa semana ainda atendi uma moça, ela tem acho que 30 e poucos anos, e ela, inconscientemente, ela quer salvar a mãe dela, porque a mãe dela foi deixada pelo marido quando ela era criança ainda, e ela se colocou ali no lugar de salvar essa mãe. Tanto que hoje, com mais de 30 anos, ela não se casou, ela continua morando com essa mãe. Tem muito caso assim. Essas atitudes dela, esse comportamento dela, são reações das dores lá da infância que ela passou. Talvez da dó que ela sentiu da mãe. Tomou as dores da mãe para si. Sendo que foi o casamento da mãe que não deu certo, não foi o dela, porque ela nem tinha, né, casamento. Sei. Isso acontece muito, das crianças pegarem ali as dores dos adultos à sua volta e trazer isso para a vida delas, e isso vai refletir na vida adulta inteira. Vai pesar muito, né? Parar e olhar para isso e se livrar disso, né? Isso se torna uma sobrecarga emocional. É uma carga emocional que não é minha e eu tô carregando, né? Tá carregando um peso que não é seu. Justamente isso. E assim, sem necessidade nenhuma. Sem necessidade nenhuma, né, Letícia? Porque o que a gente precisa entender? Nós não temos o poder de salvar ninguém e nem de mudar a vida de ninguém. Inclusive, a gente nem pode querer isso, porque cada um tem uma jornada ali para trilhar, né? Muitas vezes algo que a nossa mãe, por exemplo, está passando é dela, ela tinha que passar. Eu não posso passar por ela. Só que as pessoas vão vivendo nesse automático, reagindo ao inconsciente, e a vida vai passando. Você vê essa moça, já tem mais de 30 anos, não formou a família dela ainda, porque praticamente está casada com a mãe. Nossa, como tem isso? Isso, né? Muito. Porque daí é duas vidas paralisadas. Justamente, porque não libera nenhum dos lados, né? Exatamente. Fica os dois lados ali presos. O exercício para essa semana, você vai tirar 10 minutinhos do seu dia.
Gente, eu não acredito de verdade que alguém não consiga tirar 10 minutos do dia para fazer esse É só exercício. olhar o tempo de uso disso aqui, ó. Que aí, Pode ver lá, que vai ter 5 horas de uso nossa, é do assustador celular. quando a gente faz isso. Aham. É assustador. Papel e caneta, anotar essas perguntas e vai responder. Primeira pergunta é: o que eu fiz bem hoje? O que eu Estou me de orgulho parabéns. de ter feito hoje? Você vai anotar lá a resposta. A segunda pergunta: o que eu poderia ter feito diferente? Ou talvez, o que eu poderia ter feito melhor? Vai anotar lá a resposta. E a terceira: o que Deus colocou nas minhas mãos que eu ainda não estou usando? Nossa, essa é forte. Assim, ó, independente se você acredita ou não em Deus, você tem dons naturais que são só seus. Só você sabe fazer aquilo daquele jeito. É isso, Igual, daquele teu jeito, né? igual o bolo, né, Letícia? A receita é a mesma, você faz exatamente na mesma medida que eu. Não fica igual. O meu bolo nunca vai ser igual ao seu. É incrível isso mesmo. Cada um tem a sua essência que é única e exclusiva, é igual a identidade. Cada um tem a sua. A Ninguém digital, né? Ninguém tem, é igual a digital. não tem digital repetida. Então, veja aí, quais são os dons que você tem? Aquilo que você sabe fazer bem, que você gosta de fazer, que te dá prazer em fazer, mas você não está fazendo. E Anota aí. aqui até vale ressaltar, né, Denise, que às vezes as pessoas pensam que precisa ser algo extraordinário, às vezes não. Às vezes Não, o teu dom é cozinhar bem, cozinhar para outras pessoas, às vezes é realmente cuidar das não é pessoas, nada extraordinário. às Porque vezes o é cuidar de extraordinário, né, criança, Letícia? O extraordinário, ele é desenvolvido. com Ele certeza. começa com o simples. E Nada geralmente é nasce grande. aquela coisa assim, ó, que as pessoas têm dificuldade de responder essa pergunta. Mas pensa assim, ó, qual é a coisa que eu faço, que as pessoas falam que eu faço bem, que as pessoas pedem para eu fazer por elas? Existe essa coisa. E tu já tem essa resposta, mas o que, é que tu precisa? Parar e raciocinar. Porque existe aí na tua vida algo que tu já faz, que as pessoas gostam muito, que as pessoas te pedem, que as pessoas te procuram por causa disso. Existe. Esse exercício aqui é para fazer durante a semana, ou seja, você vai fazer 7 dias, vai responder as mesmas perguntas. E no final dos 7 dias, você vai fazer um comparativo entre as suas respostas e você vai perceber os padrões que você repete. E só de trazer a consciência isso, você já é capaz de começar a alterar esses padrões, a mudar. Porque a gente só consegue mudar algo quando a gente tem consciência de que está fazendo aquilo. É, a gente só domina o que a gente conhece, né? Sempre falo isso. Exatamente. A gente só Então, domina o esse que a gente exercício vai conhece. ser assim, muito bom para a gente entender quais são os padrões que eu repito ali durante os meus dias, durante uma semana. E depois você pode estender isso para 15 dias, para um É, mês. na Quanto verdade, mais você for fazendo, mais padrões você vai descobrindo. isso é algo para fazer pro resto da vida, né? Porque a Sim. gente, todos os dias, a gente tem a oportunidade de ser um pouco melhor. E de olhar, fazer essa reflexão mesmo, tá? O que que eu fiz hoje, sabe? Essa ferramenta que eu indiquei ali, e até se alguém quiser depois, pode me chamar no direct que eu indico. O que que basicamente ela faz ali? Tu realmente começa a estar presente na tua própria vida. O que que aconteceu comigo lá no início? Foi muito engraçado isso. No início era até difícil para mim responder, porque tinha algumas coisas ali que eu ainda não conseguia fazer, que eu ainda não dominava,
e que todos os dias eu ia lá naquela parte, o que você poderia ter feito melhor que você não fez? E eu fiquei, tipo, 20 dias na mesma resposta. E aquilo começa a doer, porque é algo que tu sabe que tu tem que mudar, tu sabe como mudar, e tu ainda não tá conseguindo. Mas é tão incrível que por continuar e não desistir, mesmo com essa sensação de desconforto que dá, chegou um momento que eu comecei a botar lá na parte de agradecer as coisas que eu estava fazendo de muito boas. Tem uma parte lá, qual foi a coisa mais incrível que aconteceu no teu dia? Que era fazer aquilo que eu não conseguia fazer antes. Só que daí, o que acontece? Aí, lá naquela perguntinha do que tu ainda não conseguiu fazer em real, ela vai ser substituída por outra. O que significa? Tu deu um passo ali na tua evolução. Sempre vai ter algo pra gente melhorar e corrigir a vida inteira. E tem algumas dessas coisas que vai demorar um pouco mais. Outras tu vai responder uma vez só, amanhã tu já consegue de boa fazer. Mas esse exercício é para isso, é o raciocinar, é estar presente na própria vida ali e realmente ver transformação. Não é nem mudança, né? É transformação. Porque no momento que tu consegue fazer algo que antes tu não conseguia, tu se transformou em alguém que agora consegue fazer aquilo e tu não é mais a mesma pessoa. Então esse exercício é realmente muito importante. E simples, né? Simples, não tem desculpa para não fazer. Dói um pouquinho, é desconfortável, mas recompensa, né? Eu quero só para finalizar, Letícia, deixar um versículo aqui, Diga. que está em Provérbios 4:7. Diz assim: o princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. A gente tem tudo, né? E olha só, adquire. Como que eu adquiro alguma coisa? Eu preciso ir atrás disso, eu preciso buscar, eu preciso me movimentar, eu preciso querer. E tem uma passagem também, que eu não lembro exatamente como que é, mas fala que a sabedoria, ela é buscada como que o ouro. E como que a gente busca o ouro lá na mina? Eu chego lá, aqui no Brasil é lá para cima, né? No Nordeste, lá, no Norte, que tem as garimpos, né? Amazonas não, Manaus, sei lá, esses lugares lá para cima. Uhum. Então, eu chego lá numa área que eu sei que tem ouro embaixo da terra, mas eu tenho fé, né? Que eu vou achar. Aí eu chego lá, me deparo com aquela área e fico lá. Eu tenho fé que eu vou achar ouro aqui. E ali eu fico parada. Eu Tá tenho em fé, cima do ouro. mas eu não vou encontrar se eu começar a cavar. E a Bíblia fala que assim é a sabedoria. Nós temos que buscar por ela. Nós temos que querer encontrá-la. E é algo que ninguém nunca vai poder tirar da gente, né? E aqui, é claro que a Bíblia fala da sabedoria espiritual, mas a emocional também, a financeira, a material, de relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa buscar esse desenvolvimento, querer melhorar e aprender. E aqui entra de novo, né, a metanoia que a Bíblia diz, a transformação de mente. Tem uma passagem que fala lá, né, que no Novo Testamento, quando vocês eram crianças, vocês eram alimentados com leite. Depois de adultos, vocês começam a comer comida sólida. Ou seja, está falando ali do crescimento, do desenvolvimento. A gente tem que mudar, não dá para ficar no mesmo lugar, né? Exatamente. Então é isso, a gente precisa buscar. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas é possível e é gratificante quando a gente começa a melhorar E aqui tem outro ponto, né? Se a coisa ali tá muito fácil, significa que tu não tá crescendo. Esse é outro ponto também. Às vezes a gente quer ficar ali no confortável, porque tá fácil, assim eu já sei fazer, e não cresce. E aí o não crescer não tem nada de confortável, né?
É a gente se enganando, na verdade. E outra coisa, tá confortável, mas será que eu tô conseguindo desfrutar de tudo aquilo que esse mundo tem para oferecer? Nossa, E a gente só vai desfrutar, inclusive Jesus falou, né? Que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Será que nós estamos desfrutando dessa vida abundante? de tudo que está disponível para nós, né? Ou a gente se conformou com o básico do básico? Se o próprio Jesus falou que tem algo abundante para nós, vamos atrás desse abundante, vamos unir a fé com o agir, com o desenvolver, né? E daí sim a gente vai conseguir, com certeza. Com certeza. E é isso, gente. Essas lives que a gente traz aqui, a gente às vezes olha lá o título, parece algo tão simples, às vezes nem chama muita atenção, porque justamente a gente está trazendo aqui os capítulos do livro. Mas cada um desses títulos que a gente está trazendo aqui traz um aprendizado muito profundo. E essa clareza, porque a gente está muito, como é que eu vou dizer, sem noção das coisas. Sem clareza mesmo. É como se fosse, eu quero muito tal coisa. Se Deus quiser, eu vou realizar. Claro que Deus quer. Mas o que tu tá fazendo todos os dias para chegar nesse resultado? Ficar sentado e olhando e dizendo, Deus, se Deus quiser, eu vou conseguir. Sem fazer nada, sem parar, sem pensar, não, mas espera aí. Eu até tô fazendo aqui, mas não tá dando certo. O que eu preciso mudar aqui? O que mais eu posso fazer aqui? Então, essa habilidade de raciocinar é o que vai mudar tudo. E se hoje tu não tem esse hábito, começa. Começa do mais simples. Tá, peraí. Eu assisti a live lá das gurias. Eu entendi que eu tô aqui parada no tempo. Faz a primeira pergunta. Tu fez uma pergunta, qualquer pergunta pra ti, tu já começou a raciocinar. Tá, peraí. De tudo que elas falaram lá, o que fez mais sentido pra mim? O que hoje, na minha vida, na minha realidade, no meu contexto aqui, eu posso começar a fazer diferente para ter lá no futuro algum resultado diferente. Então, pratiquem, porque senão não vai adiantar nada vocês estarem aqui 1 hora com a gente assistindo, né? Concordando, achando legal, achando o máximo, nossa, fez sentido, mas e agora? Agora vamos botar em prática, né? Senão de nada adianta. Né, Denise? Vamos então. Estamos indo para o fim. E aí, se a gente parar para pensar aqui, essas lives vão até, acho que, a semana do Ano Novo, né? Natal, Ano Novo, por aí. Por aí. Falta pouquinho. 3 meses e acabou o ano. Em 3 meses dá para fazer muita coisa, né, gente? Então, vamos, a partir de hoje, ativar aí o nosso hábito de raciocinar e vamos pensar o que eu vou fazer para, em dezembro, último dia lá do ano, eu estar com algum resultado e entrar diferente esse ano. Porque todo ano é aquilo, né? É meta, é promessa, é um monte de coisa. Chega dezembro, não deu, mas agora eu vou esperar virar o ano, né? No ano que vem vai ser diferente. Quantos anos está assim se repetindo? Então, vamos pegar esse conteúdo que a gente trouxe aqui hoje, vamos aplicar para a gente entrar em 2026 com novos resultados? Isso mesmo. Beijo, então, no coração. Beijo, Compartilhem essa live. O Instagram tá sabotando bastante a gente aqui, não tá entregando as lives, mas compartilhem com as pessoas. E é aquilo, às vezes tu compartilha com 10, ninguém assiste, mas continua compartilhando toda semana. Porque já aconteceu comigo mesmo, de eu compartilhar algo muito interessante com alguém e a pessoa nem deu bola. Certo dia ela deu bola, assistiu e pensou, nossa, por que tu não me falou isso antes? Mas eu tava tentando, né? Minha parte eu tava fazendo. Só que justamente as pessoas estão muito no automático. E às vezes elas nem se dão conta que tu tá tentando levar algo bom ali para elas. Então, não desistam das pessoas.
continuem. A parte de vocês estão fazendo, né, Denise? Assim como nós estamos aqui buscando sempre fazer a nossa parte. Oi, Luziene, um beijo para você. Beijo, beijo no coração. Fiquem Beijo, com Deus. meninas. Até semana que vem. Até.